E a gente falou muito sobre o apego, o quanto que o apego gera um esquecimento, né? Quanto mais a gente... Por quê? O princípio do esquecimento é o densificar. Então, toda vez que a gente densifica, a gente esquece totalmente como era estar sutil. Estar sutil significa estar bem, estar sentindo prazer com coisas sem precisar estar no vício das sensações. Estar sutil é estar na consciência, é conseguir ter uma visão clara, é não se enredar, é não ser puxado imediatamente para os campos de distorção e de densidade, é estar fora dos vícios. Quando a gente densifica, a gente olha e fala, nossa, nem consigo rezar, nem tenho vontade de me curar. Ai, que chato que é isso. Ai, pra que fazer isso? A vontade que eu tenho é de assistir uma série, mas nunca de se curar. E por que não, se a gente está no momento mais denso? Porque justamente o fato da gente densificar é o que determinou a nossa queda. E nós fomos caindo, caindo, caindo na medida que fomos densificando, densificando, densificando. E essa queda é o que fez a humanidade chegar neste nível de densidade. E esquecimento, nós não lembramos mais da nossa capacidade de se autocurar. A gente não lembra mais de muitas coisas que a gente tem ativo, de vários poderes que a gente tem ativo ainda, que está adormecido. Está adormecido porque não foi apagado completamente. Mas na medida que a gente densifica muito, é apagado completamente. Então, às vezes você recebe clientes que está num nível de densidade tão grande que você fala, não sei, para essa encarnação. E geralmente essas pessoas que entraram nesse nível de densidade, esses espíritos escolhem a doença. Porque a doença é uma grande oportunidade do espírito, pelo impacto de saber que vai morrer, resgatar essa memória, tá? Então, realmente, quando você tem que olhar para a morte, sem a fantasia que é gerada na anatomia do vício, de você achar que você é super-herói, que você não vai morrer, que você tem muitos anos pela frente, que nada tem risco, né? Você tem que lidar com a realidade de que vai morrer, e isso te traz imediatamente a lembrança do que você está fazendo aqui, qual é o objetivo da sua encarnação, por que você está encarnado, né? Então, a doença, na grande maioria das vezes, é uma escolha do espírito que realmente já entendeu que perdeu a encarnação praticamente no nível de vício que está. Então, escolhe a doença como uma última possibilidade. Claro que em sã consciência, nenhum espírito vai escolher a doença, a não ser que o fato de você perder a encarnação seja algo real. Então, perder a encarnação é muito ruim para o espírito, muito, muito, porque estar encarnado como ser humano nesse momento é algo grandioso, é uma possibilidade muito elevada da gente dar saltos no nível de consciência e de evolução. Então, nesse sentido, o espírito sabe que a encarnação ela não representa nem um segundo, nem meio segundo. Então, isso aqui é um sonho, né? E toda vez que a gente dorme, a gente simula a morte. A gente dorme e morreu. Os sonhos são os bardos. O que são os bardos? Tudo que está no meu inconsciente, tudo que está no meu subconsciente, todas as minhas crenças, todas as minhas fantasias, meus medos, minhas memórias, são os bardos, que é o que a gente vai passar quando morrer. O que vai acontecer? A gente vai ver toda essa nossa mente, esse subconsciente, esse inconsciente se materializar como realidade. A sensação vai ser de 100 mil vezes mais sensação do que a gente tem quando a gente lembra de alguma coisa, de mágoa, de raiva, de prazer.
Então, por isso que é muito complicado estar nos vícios da terceira dimensão, nos campos de vício. Então, se eu pensar em beber, eu vou sentir o prazer da bebida e a vontade da bebida 100 mil vezes mais forte do que eu sinto quando eu sou alcoólatra aqui. Então, o que acontece? Me puxa imediatamente para junto dos alcoólatras. A mesma coisa se eu cheiro cocaína, a mesma coisa se eu fumo maconha, a mesma coisa se eu sou viciado em sexo, a mesma coisa se eu tenho raiva. Isso vai me puxando e eu vou imediatamente materializando a minha próxima encarnação. Só que a gente se esquece que todos os dias nós estamos materializando a nossa próxima encarnação. Por quê? Porque a gente tem a chance de todos os dias zerar tudo isso, curar tudo isso, para que no momento da morte, esse nosso porão, que é o nosso subconsciente, nosso inconsciente, não tenha este poder, né? Então a gente sonha. O sonho é a simulação do bardo. Quando eu acordo, o último pensamento do meu dia seria o último pensamento antes da morte. Vai ser o primeiro pensamento, a primeira energia, a primeira realidade da minha próxima encarnação. Então, o que significa? Nós estamos simulando isso muitas vezes, né? E nesta simulação, nós temos a chance de conseguir entender isso com calma, com espaçamento, né? Então, é muito, muito importante que a gente faça tudo isso que a gente está fazendo. O estudo é fundamental, compreender tudo isso é de uma preciosidade. Ter interesse pelo estudo é algo muito, muito raro. Por quê? Estamos muito densos. Que interesse a gente tem pela edificação? Nenhuma. Qual é o interesse na densidade? Sensações. Sexo, droga, música, que mais? Poder, né? Mundo material, segurança, luta e fuga, comida. Só que vale lembrar que a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? Então a situação que a gente se encontra, além por conta dessa densidade toda, ao mesmo tempo que a gente pode dar um salto muito grande por conta da dificuldade, porque a gente vê, né, muitas pessoas que vivem realidades de muita dificuldade, geralmente são aquelas que mais se superam. Então sim, a gente está numa realidade tão desafiadora que a gente tem o melhor cenário para não se distrair e realmente dar um salto grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente está na corda bamba. A gente está numa situação delicada, que qualquer deslize também é uma queda muito grande. Então, se você, no momento que vai desencarnar, porque a gente não sabe, pode ser daqui um segundo, você vê, vocês tiveram essa experiência hoje. Provavelmente ele não estava esperando que acontecesse com ele. A gente nem sabe se ele desencarnou ou não, mas enfim. Ele caiu duro, né? Caiu duro, do nada. Ele provavelmente acordou bem, foi pra rua fazer as coisas dele, pum. Então, nesse momento, se a gente não pratica antes, nesse momento, qual que são as primeiras coisas que vão vir? Os apegos. Só que na hora desse desencarne, se você se agarrar a qualquer tipo de apego, da comida, do sexo, do filho, do não sei o que, do marido, sei lá o que, meu anel, que eu adoro, quem vai ficar com o meu anel de diamante, sei lá. Nessa hora, você não vai controlar. É ali que você vai ficar. É essa experiência que você vai reproduzir para uma próxima encarnação, de densidade, porque você, justamente as áreas do seu corpo que você vai sair, está compatível com esse vício. Então, você sair do corpo, se você realmente tiver que desencarnar, sair do corpo pelos chakras inferiores, é a cilada, né? Você está lascado, porque você vai ficar ali em realidades muito, muito densas. Então, a prática, a tentativa, que nem ela lembrou na hora do Mahamantra, é tipo isso. Qualquer coisa que você puder lembrar elevado, mesmo ela não sendo quem estava passando pela situação, mas vamos dizer que fosse ela. É isso que você tem que pensar na hora.